Bom dia aí para você. Bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda da Bahia do Brasil. Bom dia aí de luz e paz para você nesta linda manhã de sol na capital baiana, desta segundona do dia 30/10/2023, em que os termômetros marcam na capital baiana 29 e 28 graus, de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muito sorriso, de muitos encontros e reencontros felizes. Sendo assim, para você que acordou para nos assistir, nos prestigiar, para você que acordou para ir trabalhar, para você que acordou para ir ginasticar, para você que acordou para ir pedalar, para você que acordou para ir caminhar, para você que acordou para ir florestar, e para você que acordou para pegar o metrô Buzu, ou ainda e simplesmente acordou para se espreguiçar e depois voltar a dormir, seja como for, onde for, com quem for. Vai aí o nosso feliz bom dia aí, iluminado para você que está chegando hoje aqui pelo canal Roteiro Espírita TV7 pela primeira vez. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a luz e paz para vocês, mas também para vocês que estão chegando depois, em outros horários, em outros dias, em outros momentos. Obrigado pela presença, obrigado pela companhia. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, mas também para vocês que já estão aqui conosco virtualmente, presencialmente, às 7h45 da manhã desta segundona, para participar conosco desse momento de troca de reflexões, de aprendizado. Vai aí o nosso abraço fraterno e querido para vocês. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Tudo de bom e tudo de melhor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para vocês, aniversariantes do dia. Que Deus os abençoe, que Deus as abençoe sempre, a começar por ela, a menina Clarete Fátima. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, dona Clarete Fátima. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a luz e paz para você nessa segundona do dia 30. Que seja uma segundona de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muito sorriso, de encontros felizes, junto dos entes queridos, do maridão, provavelmente, dos filhos, dos amigos, dos entes queridos. Feliz aniversário para a senhora, independentemente da sua idade. Feliz dia de paz e luz em seu coração, mas também para ela nos seus 33 aninhos. 33, hein, menina? Diane Mora Almeida, ou será Daiane Mó Almeida? Seja qual for a pronúncia, eu quero que você seja muito feliz hoje, menina Dai. Diana Mó Almeida, 33 aninhos, parabéns, 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 parabéns. Que Maria passe na sua frente, pegue os seus recadinhos e possa realizá-los todos, todinhos. É isso aí, que seja uma segundona de muita alegria, de muita confraternização, junto dos entes, amigos e queridos, do marido, dos filhos e quem mais vier. É isso aí. E também para você, aos 52 aninhos, a menina Elisângela Oliveira Alves, que um dia também eu chegarei a essa idade, aos 51 aninhos. Elisângela Oliveira Alves, feliz aniversário de paz e luz para você. Tudo de bom e tudo de melhor. Elisângela Oliveira Alves, 51 aninhos. Que o menino Jesus esteja... 51 não. Vamos refazer. 52. Nem aumente, nem diminui. Tem que ser certo. 52 aninhos. A menina Elisângela Oliveira Alves, 52 aninhos. Parabéns, 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 parabéns. Eu nem dou, nem tiro. É isso aí. Seja como for, um a mais, um a menos.
Eu quero é que você seja feliz, eu quero é que você transborde de alegria, de felicidade, nesse dia em que você está comemorando mais uma passagem do seu aniversário, que Maria e toda a sua corte de anjos felizes estejam ao seu lado, te protegendo, me envolvendo em bênçãos de luz e de paz, menina Elisângela Oliveira Alves. E completando o rol dos aniversariantes, vai aí a menina Malu Brandão Moura. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, menina Malu. Feliz aniversário para você. Tudo de bom e tudo de melhor. Que Deus te abençoe, que Deus proteja a luz e paz para você, menina Malu Brandão Moura. Feliz aniversário de paz e luz em seu coração. Tudo de bom e tudo de melhor. Parabéns, 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 parabéns para todas aqui citadas e também para você, do Iapoque ao Chuí, do norte ao sul, do leste ao oeste. Feliz aniversário, um bom dia aí, iluminado para todos vocês, aniversariantes ou não. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus, rogando a Ele proteção, paz, alegria e felicidade para todos e todas e todos os aniversariantes ou não do dia de hoje. Sendo assim, vamos orar em nome de Jesus. A mensagem de hoje diz assim: não julgue pequena demais sua tarefa. Nenhuma obra de arte pode descurar dos pormenores. Se as minúcias forem perfeitas, é que podemos denominar alguma coisa de obra-prima. Não busque tarefas grandiosas e de evidência. Procure dar conta integralmente do serviço pequeno que lhe foi confiado. Da perfeição com que o executar dependerá a sua oportunidade para receber uma incumbência maior. Eis aí uma boa reflexão para iniciarmos a semana, considerando que a maioria de nós prefere os holofotes, as grandes obras, os reconhecimentos do mundo, esquecendo que são as pequenas tarefas do dia a dia que consolidam, que fortalecem a base do sucesso em qualquer empreendimento. Sendo assim, aproveitemos desta manhã de segunda-feira, em que estamos iniciando mais uma semana, a última do mês, para elevarmos o pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, rogando a Ele a sua misericórdia, a sua paz, o seu amor, para todos nós, seus filhos em evolução. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, em busca da nossa realização espiritual. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, quer sejamos encarnados, quer sejamos desencarnados. Que a tua luz, que o teu amor possa chegar a todos nós, assim como para aqueles que estão ou não aniversariando hoje, para aqueles que estão chegando depois, em outros horários, em outros dias, mas também aos que nunca virão. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Quanto a nós, que saibamos tirar as boas lições da mensagem de hoje para empreendermos o caminho da vitória espiritual. Ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, da paz.
E bom dia aí para todos, para todas e para todos nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Gente linda da Bahia do Brasil. Bom dia aí, iluminado, para você que acabou de chegar durante a nossa prece, durante a nossa mensagem. Que Deus os e as abençoe, onde quer que estejam, sintam-se abraçados por todos nós da equipe do Roteiro Espírita da TV7. Sendo assim, vamos iniciar a mensagem do dia de hoje, especialmente escolhida para você, até porque hoje é segunda e hoje é dia de muito trabalho, de muita faxina, uma semana inteira começando, nos trazendo oportunidades de aprendizado e de crescimento. Sendo assim, vamos à mensagem do dia de hoje, especialmente escolhida para você. É Vapt e Vupt. Devo confessar a vocês hoje, dia 30, segunda-feira, em que o nosso tema é tema livre, e como temos dito há 14 semanas, hoje, acreditem, não foi tão difícil de escolher o livro e a mensagem. Bati os olhos nele, achei legal e vai ser ele, e escolhemos para as nossas reflexões temáticas desta manhã esse livro que eu tenho uma leve impressão que eu já trouxe aqui. Não sei se especificamente nesse tema livre, mas sei que eu já o trouxe para as nossas reflexões dentro dessa temática tão conhecida de todos nós, que é o desafio da vida familiar. Que, por sinal, devo ter dito que em algum momento nós trabalharíamos esse livro de Raul Teixeira, Desafios da Vida Familiar, pelo Espírito Camilo, em que ele vai tratar, dentro da sua temática central, família. E quando eu bati os olhos no livro, eu disse, hoje vai ser este. E sem contradita, peguei e abri. E caiu no capítulo 4, em que nós vamos trabalhar um pouquinho esse capítulo desse livro. Até para quem sabe, suscite o desejo, né? O desejo de vocês lerem, de vocês pegarem, de vocês estudarem o livro. Ok? O capítulo 4 do livro vai tratar sobre o tema, porque são vários temas. Deixa eu pegar aqui o sumário. Nós temos parte 1, o plano divino e da família, o sentido da vida. O 2, formação dos casais, o encontro dos parceiros. No 3, casamento na terra, relacionamento conjugal. E é um capítulo que todos deveríamos ler, estudar. O capítulo 4. 4? 6, aqui tem 6. Pulou? Não entendi, mas vamos lá. Mas é capítulo 4. A programação dos filhos e os filhos. E aí ele vai, no capítulo 5, é 4 mesmo, no 5 vai separações conjugais e as separações. Então são 5 capítulos, ou partes, em que o espírito Camilo vai respondendo pelo médium Raul Teixeira, conhecido de todos nós, perguntas relativas a esse desafio da vida familiar. Se ontem era assim, hoje ainda é muito mais. Porque sabemos que houve toda uma reconfiguração
da família nos nossos dias. O ambiente familiar já não é mais o mesmo de ontem. Que nesse livro ele não aborda, mas que certamente nas entrelinhas já anunciava essas reviravoltas, essas transformações, essas remodelagens naturais do processo da evolução. Portanto, não adianta querer ficar preso ao ontem. Ah, porque ontem, no passado, porque na minha família. Porque aquela época era assim, hoje já não é mais assim. Não tem nem nada de errado no ontem, como não tem nada de errado no hoje. Porque são espíritos que voltam renovados, com outras necessidades, com outras demandas, com outros apelos, exigindo de nós mudanças de comportamentos, de atitudes. Se ontem prevaleceu o patriarcalismo, a autoridade do pai, aquela família estruturada supostamente em que todos se reuniam para tomar café, almoçar, jantar, onde era a palavra última era do pai, em que a mãe temia as relações conjugais, era subserviente. Hoje mudou-se tudo. Porque na pauta do dia, a concorrência, a competição, a luta pela sobrevivência, porque ontem a mulher ficava em casa cuidando dos filhos e o pai saía para trabalhar, hoje revolucionou, reestruturou a uma nova configuração dentro dessas relações parentais. E que a gente precisa, seja os mais antigos, os mais novos, nos adaptarmos a essa realidade. Em particular, nesse quesito também da programação dos filhos, porque quantos são os casais que não têm filhos? Antigamente, era um time de futebol e alguns reservas. Hoje, não tem nem gandula. Porque as pessoas preferem, os casais, não terem filhos, ou quando os têm, já na fase provecta, já depois dos 40, querem curtir a vida, querem viajar, querem se constituir no emprego, na profissão, querem ter uma vida mais livre, enfim. Antigamente, com 15, 14 anos, casava-se e tinha um par de filhos. E aceitar esses processos é importante para entender a própria evolução. São novas histórias que surgem no contexto familiar que nós precisamos incluí-las como também sendo as nossas próprias histórias. Porque são espíritos de ontem que ficaram subjugados ao talante da ordem paterna, social, familiar, e que hoje eles vêm rebelados, exigindo e pedindo coisas que não tiveram no ontem. Em particular, o afeto, o amor, as oportunidades para serem livres e felizes. E é o que Camilo, de alguma sorte, espírito, vai nos apresentar nesse capítulo 4, a programação dos filhos. Que a gente não vai poder, claro, por conta do tempo, ler todo o capítulo, porque ele é feito de perguntas e respostas. Ele faz uma introdução pegando subtemas, como nós veremos, citaremos, na verdade, e ficaremos apenas com um deles. E depois escolhemos uma única pergunta, tá bom? Mas ele começa no capítulo 4 com uma citação que nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ou é o inverso, laços de família e ingratidão dos filhos. No item 9, quando Kardec traz: ó espíritas, compreendeis o grande papel da humanidade, compreendeis que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres,
e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Observe que o que não se perdeu ao longo da história familiar através dos tempos é a necessidade do cuidar, do amar, do endireitar as veredas do caminho daqueles que irão segui-las. É receber esses espíritos que retornam nas suas mais variadas condições para melhorá-los, para torná-los homens e mulheres de bem. É o dever, não apenas da mãe, o processo da educação dos filhos, mas também, e sobretudo, hoje mais do que nunca, dos pais. Do pai, a figura masculina, do casal, algo que também tem se perdido ao longo do tempo. Mas, conforme veremos aqui no texto escolhido, entra a questão do livre-arbítrio. Porque os subtópicos que ele vai trabalhar nesse capítulo são. Deixa eu ver aqui. Ele tem uma introdução, tá? Que é a programação dos filhos. Aí ele vem para as necessidades da alma, a utilidade da profissão, nos esponsais ou fora deles, o sentido das desencarnações e livre-arbítrio. E é esse tópico, livre-arbítrio, que nós escolhemos trazer enquanto texto. Ok? Só que antes, ele tem uma fala que me chamou a atenção, quando vai falar sobre a programação dos filhos, ele começa um dos parágrafos dizendo: é pela faixa das necessidades e merecimentos que se projetará seu berço, no caso, para o espírito reencarnante. A tipologia biológica e psicológica do grupo familiar terá grande influência no desenvolvimento do ser. Os desafios que necessitará enfrentar para a conquista, por exemplo, da tolerância, da paciência, da coragem de perdoar, da capacidade de amar sem esperar retribuição, dentre outras virtudes. As pelejas que precisará enfrentar para ver-se livre, por exemplo, da vaidade, do orgulho pessoal, ou de família, da prepotência, da perfídia, do medo de ousar e de vários outros produtos do egoísmo. Ele encerra esses dois últimos parágrafos falando sobre essa programação na qual o espírito está envolvido, porque ninguém nasce do nada. Há sempre uma necessidade, mesmo que não haja uma programação estabelecida conforme André Luiz assim nos apontou na sua série de livros. Mas todos trazem, consciente ou inconscientemente, uma programação. E a finalidade principal dessa programação é o progresso do espírito reencarnante. Ponto. A finalidade de toda encarnação é exatamente o progresso e a evolução. Mas quando ele vai tratar do livre-arbítrio, que é o tópico que nós escolhemos para apresentar aqui hoje, e escolhas, porque a programação existe ou não, mas o livre-arbítrio e as escolhas são sempre daqueles envolvidos nessas muitas pelejas que todos enfrentamos quando nascemos. Na convivência familiar, por isso os desafios da vida familiar. Não é um mar de rosa, não é um Éden, não é o reino de Deus. Todo mundo sabe disso. Família só muda de endereço quando muda. Não tem diferença. Seja aqui, seja ali, seja acolá. Do Iapoque ao Chuí, do leste ao oeste, do norte ao sul, é tudo igual.
Mas vejamos, o que muda, em parte, não na totalidade, são as escolhas, são as atitudes perante o livre-arbítrio. Nesse ponto, Camilo diz assim: nada obstante essas programações, está vendo? Seja estabelecida entre os mentores espirituais e os candidatos à reencarnação, quando apresentem maturidade e equilíbrio, porque nem todas correspondem dessa forma, para isso, ou somente pelos espíritos mentores, caso inexistam possibilidade de participação do reencarnante. Importante é saber que nenhuma dessas programações tem caráter absoluto, impositivo, uma vez que o ser reencarnado goza do seu livre-arbítrio, o que o instrumentaliza para fazer e desfazer o que esteja ao alcance de sua escolha. Eu me recordei aqui que alguns dias atrás eu trouxe uma fala, um recorte de um discurso de Charlie Chaplin, no seu último discurso, que ele vai dizer: Hannah, Hannah, não somos máquinas, somos homens. Já no finalzinho ele diz isso. Me recordei aqui, querendo dizer que somos humanos, e como humanos nós temos a capacidade de escolha, de arbitrar pelo bem e pelo mal, pelo certo e pelo errado, pelo ir ou não vir, ouvir. Qualquer coisa constitui-se nessa possibilidade, mesmo que a pessoa esteja inconscientemente escolhendo. Mas sigamos. Assim, anotem, casar-se ou não casar-se, manter ou desfazer os casamentos, manter-se no dignificado celibato ou forçar uniões complicadas para a vida, trabalhar no que a alma pede ou no que atende somente às contas bancárias, entregar-se ao bem geral através do seu trabalho ou usurpar confiança alheia, prestando mau serviço à sociedade, atrelar-se à vivência enobrecida no mundo ou deixar-se levar pelas correntezas do comodismo, modificando para melhor o gênero de morte ou dificultando ainda mais o passamento, tudo isso, escrevam, tudo isso está sob a responsabilidade de cada um. Não existe programação, seja para um, seja para o outro, seja para o bem, seja para o mal. Porque bem e mal são construções mediante as escolhas que fazemos todos os dias. Acordei, ponto. Não tem programação no mundo espiritual. Eu acordei. Viva o dia. Hoje não é segunda-feira? Chegar o dia dele, final, como sendo um dia feliz ou infeliz, atormentado ou produtivo, equilibrado, é a escolha de cada um. Ah, porque estava lá na minha programação reencarnatória que no dia 30 de outubro de 2023, naquela segunda-feira, às 8 horas, iria sofrer isso ou aquilo. Iria fazer bobagem. Não somos robôs, não somos máquinas. Somos humanos. Pensantes que escolhemos. Anotaram? Escreveram? Vamos seguir. Mesmo quando nos referimos à programação do renascimento nesse ou naquele grupo familiar, é possível a muitos espíritos a fuga deliberada, retardando e comprometendo com seu livre-arbítrio o momento de voltar a novo corpo, a nova lida planetária, o que lhes costuma custar compulsórias reencarnações, posto que se colocam como doentes graves que não aceitam internamento a fim de receber cuidados mais apropriados, levando seus familiares a não mais lhes acatar a liberdade, conduzindo-os à sua revelia ao atendimento hospitalar para o seu próprio bem. Ele aqui, de alguma sorte, está se referindo também aos espíritos que recuaram diante da reencarnação aquele novo corpo. São chamados natimortos, os abortos naturais. Acontece que o espírito pula fora
não aceitam e sofrem as consequências dos seus desativos, certo? Ou então, na própria reencarnação, conduzem de tal sorte que, dentro de uma programação para tornarem-se amigos, constituem-se ainda mais em inimigos do passado no presente. Porque mesmo considerando essa programação na família, ante aqueles que nos ofenderam, nos corromperam, nos agrediram no passado, mas há sempre uma perspectiva e sempre uma oportunidade de reconciliação. Se não há, não é por conta dos obsessores, não é por conta do passado, não é por conta de nada, é por conta das escolhas que ainda estamos fazendo, atrelados ao passado ou sob a injunção dos espíritos inferiores, obsessores. Aí é uma outra história. E termina o texto dizendo o seguinte: daí, bem podemos admitir que, nada obstante as programações que costumam trazer os espíritos ao solo planetário, a nível X de planejamento, em tese, eu marquei aqui, em tese, todos prosseguem no uso de sua liberdade relativa ao grau evolutivo que chegaram, logrando os voos alcançados no rumo das estrelas ou chafurdando-se em lodo pantanoso para marcar passo na retaguarda, impondo a si mesmos limitações e dificuldades já não necessárias nos campos da razão, do discernimento, que lançam claridade sobre o mundo, desde Jesus aos dias presentes. Não nos esqueçamos dessa reflexão. Nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos da vida e do anseio da alma, alguma coisa assim, já nos disse Gibran. Nossos filhos são espíritos numa jornada evolutiva, que momentaneamente estão de passagem conosco, aprendendo, vivendo, capacitando-se, habilitando-se para continuar. Então não se prendam e nem prendam os seus filhos a vocês, os pais, mas entendam que devem conviver o mais livremente possível, dentro do respeito, dentro dos limites estabelecidos nas relações familiares atuais, claro. Entendendo aquela alma, entendendo a necessidade de favorecê-los ao progresso, e não as nossas vaidades, as nossas vontades. Por exemplo, eu via recentemente uma jovem que dizia que estava fazendo um determinado curso de graduação porque os pais obrigavam a ela a fazer esse curso. Que do ponto de vista social tem uma expressividade, tem uma aceitação maior, que é o curso de psicologia, quando na verdade, e ela assim dizia, o que ela realmente gostaria de fazer era moda. Ela nasceu para ser uma modista, como dizia antigamente, né? Assim? Pois é. Mas os pais querem que ela seja psicóloga. Então, esse conflito da alma tem levado a ela a um comportamento fugidio. Ou seja, os pais impondo ainda, talvez por uma questão de transferência, aquilo que não foram para os filhos, uma profissão. Jamais essa jovem haverá de ser uma boa profissional da saúde mental. Porque a mente dela, a saúde mental dela está convulsionada. Porque ela está ali dentro daquele espaço de aprendizado acadêmico em conflito, insatisfeita, infeliz, retraída, não dando o seu melhor. Certamente será uma profissional
com muitas limitações. Claro que no decorrer isso pode até mudar, mas vai depender dos aportes que ela tiver, daqueles que estiverem ali a influenciando para melhor. Mas há uma tendência de que esse trauma fique com ela, porque vê nos pais uma autoridade nociva, tóxica, percebe? Como toda autoridade. Então esse é o texto que nós trouxemos para mostrar o valor do livre-arbítrio nas nossas vidas mediante as escolhas. Pode estar programado o recebimento daqueles espíritos como filhos, claro, está dentro de uma programação maior. Mas o que vai acontecer na relação pais e filhos é sempre escolha de pais e filhos. Nunca é determinante da programação. A não ser a ideia, eu vou chamar da linha mestra, de conduzir os filhos pelos pais, a condução dos filhos pelos pais, ao progresso, à melhoria, à renovação íntima, a torná-los homens e mulheres de bem, porque é a finalidade última da reencarnação. O progresso, a evolução, o aperfeiçoamento. Entendeu? Gravou? Então vamos seguir. Para a gente fechar, todo mundo, pois é, nós escolhemos uma pergunta sobre filhos, porque depois que ele pega esses subtópicos, em cada capítulo ele vem com as perguntas feitas a ele e que Camilo responde. Deixa eu pegar aqui a pergunta que eu... Tem várias. Vou ler só algumas para que vocês sintam o gosto de querer ler o livro. Aliás, a gente vai trabalhar ainda esse livro. Eu me lembro que eu falei isso aqui uma vez. Constitui um erro casar e desejar não ter filhos? Há sempre uma programação por trás do renascimento de um espírito? Essa é longa, eu ia até ler, mas essa é longa. Por que uma pessoa deseja muito ter filhos e não consegue levar adiante a gravidez? Essa é boa. Ao constatar os erros no processo de educação dos filhos, o que motivou terem péssimos relacionamentos entre eles, pode-se considerar tarde para tentar reeducá-los? O que se pode fazer? Essa é uma boa pergunta, né? Pais desencarnados podem vir perturbar a vida de um filho na Terra? E por aí vai, eu não vou nem ler todas, porque dá vontade de pegar respostas. Essa é boa. O que pode haver de verdade na tese de muitas linhas psicológicas ou psicoterapeutas quando afirmam que grande parte dos conflitos humanos tem base na infância? Psicologia freudiana traz isso também. Jung também traz a psicanálise, na verdade. A junguiana também traz isso e tantas outras. Eu vou ler duas, tá bom? Vou pegar essa última, não estava na programação, e vou pegar uma outra que é pequena para a gente pensar aqui. Vamos ficar com essa aqui, ó, a 46. Deixa eu ver se é essa mesmo. É essa. Ao constatar erros no processo de educação dos filhos, o que motivou terem péssimo relacionamento entre si? Pode-se considerar tarde para tentar reeducá-los? O que se pode fazer? A gente pode fazer um link com essa pergunta com aquela citação do capítulo 14, que nós lemos inicialmente. Ó espíritas, compreendeis que quando recebeis um filho... Tá aqui, estou voltando. Compreendeis que quando produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir, interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes.
É a pergunta feita aqui a 46. Tem uma programação para levar essa alma a Deus. E quando isso não acontece? A possibilidade de reajustamento? Então veja a resposta de Camilo. É sempre importante chegar a essa constatação, mesmo quando já não haja tempo para corrigi-los, por haverem chegado à fase adulta, quando se torna quase impossível interferir em sua livre determinação. Nós escolhemos essa pergunta porque está direcionada a livre-arbítrio e escolha. No entanto, o amor nunca se extingue, principalmente entre pais e filhos. Pode-se aconselhá-los, dialogar expondo as próprias faltas ou falhas e propondo cuidados. Por fim, pode-se orar por eles, envolvendo-os em honesto carinho. Pode-se guardá-lo em profunda compreensão e respeitar-lhes o livre-arbítrio, ainda quando se tenha que sofrer moralmente com eles. Ou seja, saia da culpa, parta para a ação. Isso é importante. Haja. Tome uma atitude. Não fique se autoculpando. Reconheça. Peça até perdão ao filho. Diga os motivos, as situações de ontem. E dizem que o primeiro filho para o casal é sempre atormentado por isso. O segundo é mais relaxado. Existem exceções, claro. Mas a superproteção, o zelo demasiado, ou às vezes o medo de incorrer em erros, geram todos esses processos. Por isso que um acompanhamento terapêutico, muitas vezes, é fundamental para corrigir, ou pelo menos esclarecer, não é nem corrigir, mas esclarecer esses pontos que ficam como traumas. Vem a pergunta 50, em que é perguntada a Camilo. O que pode haver de verdade, estou repetindo, na tese de muitas linhas psicológicas e psicoterapeutas, quando afirmam que grande parte dos conflitos humanos tem base na infância. O adulto de hoje é a miniatura de ontem, criada em família ou fora dela. Não se pode desconhecer a resposta, a veracidade das afirmações de tais escolas, mormente quando sabemos que grande número delas se nutrem de respeitáveis estudos realizados por nomes imponentes, contudo, de inspiração materialista. Quando os estudiosos da psicologia se derem conta da realidade do ser espiritual, da vida antes da vida, das influências de um campo vibracional ou vibratório sobre o outro, ou do mundo espiritual sobre o mundo material, tais considerações avançarão e poderemos identificar muitos conflitos humanos que, antes de terem suas bases na infância atual das criaturas, têm-na no seu pretérito, uma vez que se acham reencarnadas no mundo. Eles querem dizer, ou eles querem não, ele quer dizer, Camilo, que a coisa obrigatoriamente não quer dizer que tenha ou que parta da vida da infância dessa encarnação. Isso é fato. Mas a gente também pode considerar, sem querer se opor à fala do espírito, claro, longe disso, em que, embora trazendo esses conflitos de existências passadas, mas elas se reforçam, elas se assomam na infância quando mal vivida, mal trabalhada, e que ele carrega para a vida de adulto, o espírito. Isso também é fato. Tem a visão materialista? Tem, mas a gente precisa considerar que também isso reforça o padrão, tanto para o bem quanto para o mal. Porque um espírito que está fora desse âmbito de conflitos de outras existências, um espírito mais equilibrado, saudável, como vimos ontem pela manhã, um espírito feliz de Sansão. Lembram-se? Se não assistir, não assista, está muito bom o trabalho de ontem que nós fizemos sobre espíritos felizes no estudo do livro Céu e Inferno. Está aqui no canal.
Um espírito feliz, se ele não encontrar a base na família para continuar propagando e disseminando o bem, ele vai ter muitos conflitos e dificuldades. E muitos se desviam por conta disso. Como muitos que poderiam ser conduzidos ao caminho do bem se desviaram porque não encontraram esse esteio, essa base. A origem pode estar em outras existências, mas o reforço operante, como diria os behavioristas, está na vida presente. E é isso que a gente precisa identificar. Para a gente fechar, eu encontrei nesse livro uma mensagem de Chico Xavier. Talvez eu tenha trabalhado esse tema e esse livro tá, e essa mensagem foi usada como base. Que eu quero encerrar o encontro de hoje trazendo essa reflexão. Mas antes eu queria trazer a ideia de que, quando olhamos essas questões sob a base kardeciana e crística, podemos fazer as mudanças necessárias, mesmo quando numa fase mais avançada da existência, que é o caso da adultez. O ideal é que se resolva logo no início, quando temos a compreensão racional, metodológica e espiritual do porquê e do para quê, dos conflitos familiares, por exemplo. Conseguimos raciocinar melhor com Kardec. E quando trazemos Jesus no coração, implica dizer que é uma oportunidade de se libertar daquelas peias, daqueles conflitos, de outras como desta encarnação. Sendo assim, dia novo, oportunidade renovada para que a gente possa reprogramar as nossas programações familiares entre pais e filhos. Tudo é uma questão de livre-arbítrio e escolha, independentemente da sua idade. Beleza? Então tá. Para você que está chegando hoje aqui pela primeira vez ao canal Roteiro Espírita, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Volte mais vezes, quantas vezes você desejar, porque será sempre uma alegria tê-lo e tê-la aqui conosco de volta. E quando voltarem, se possível, venha de galera, traga mais gente, mas se não for possível, não tem problema, venha sozinho ou sozinha mesmo. O importante é que você esteja aqui conosco. Para você que está chegando depois em outros horários, em outros dias, em outros momentos, valeu, obrigado pela atenção, pelo carinho, pela confiança ao nosso trabalho. E para vocês fiéis, aquele abraço de urso, envolvendo a todos, a todas e a todos, novos e retardatários. Ok? Lembrando a vocês que hoje continuamos à noite, 22h30, a atividade da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as noites, às 22h30, agora, essa semana, com o item 4 do capítulo 17. Se vocês não assistiram ao trabalho de ontem que fizemos ao vivo, é só entrar também no canal e acessarem e assistirem. Lembrem-se, na oportunidade, de darem um like, de compartilhar a live e de assinar o canal, os canais, se ainda não fizeram. Beleza? Então tá. E como brinde, mimo, eu vou botar aqui uma música, não tem que ver não, viu? Uma música para a gente encerrar com a mensagem de Chico. Pessoa que eu esqueci, não foi, dona Sheila? Esqueci não. Foi eu. Um beijo para todos e todas que estão aí nos acompanhando. No dia de hoje. Deixa eu botar aqui número 15. Tá bom. A mensagem diz assim. Olha o título. Destino. Chico Xavier. Nascestes no lar que precisavas. Vestistes o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou.
de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos. Mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com a tua afinidade, com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sobre teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Isso chama-se livre-arbítrio, escolha. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivência. Ainda diz, não reclames, escrevam aí, peguem papel e caneta. Não reclames, nem te faças de vítima. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos, livre-arbítrio, escolha. Reprograme tua meta, vontade, escolha. Busque o bem e viverás melhor. Embora de Chico. Não possas voltar atrás e fazer um novo começo. Desculpa. Qualquer um pode começar agora e fazer um novo. Essa citação última é bem conhecida de todos nós, né? Vemos muito nas redes sociais. Vem dessa mensagem Destino de Chico Xavier, que a gente encerra com a repetição. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Portanto, e resumidamente, tudo isso chama-se escolha, vontade, livre-arbítrio. Pense nisso e reflita sobre isso, ainda que seja somente hoje, dia 30 de outubro de 2023. Nesta segundona de sol na capital baiana, em que nós desejamos a todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite desta segunda, que seja o primeiro dia útil da semana, no qual nós vamos aprender a escolher para reescolher melhor aquilo que queremos para nós hoje. Quer seja no âmbito familiar, quer seja no âmbito profissional, quer seja no âmbito relacional, quer seja no âmbito espiritual, no qual todos estamos inseridos. Sendo assim, um beijo no coração, muita paz, que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. E vamos ser felizes, porque a vida se constitui desse objetivo. A nossa meta é para sermos felizes. É o que eu desejo a você hoje, amanhã e sempre. Que a sua felicidade seja a sua meta, seja o seu destino. Mas para tanto, lembremos-nos que o livre-arbítrio, que a escolha, que a vontade deve estar à frente, nos conduzindo a novos passos e a novos ganhos. Beleza? Então tá. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde e felicita o Deus que habita em ti. Amanhã, às 7h45, de volta com ela, a nossa Marta. Felicidade, paz e luz para todos nós. Obrigado a todos.